Olá, queridos e queridas, estão ao vivo? Mentira, a gente está gravando esse episódio. Você está bem? Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Bora juntas, juntos, juntes nessa jornada? Então partiu. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que eu sou super interessada, que eu quase, inclusive, eu acho que a minha convidada nem sabia disso, estou aqui abrindo meu coração, que eu quase estagiei na genética, mas eu não estagiei na genética, quase estagiei na genética, mas a gente vai falar sobre genética e meio ambiente. Ah, Carol, a gente vai falar sobre aquele lobo, e não sei o quê. Não, a gente pode também falar rapidamente, né, a nossa visão, mas a gente vai falar algumas coisinhas a mais que eu tenho certeza que você não sabe, você já ouviu falar no seu ensino médio, mas que você esqueceu, porque a gente faz isso mesmo, e a gente vai falar de um outro assunto que está muito em voga, que fala de várias questões aí do nosso organismo, com essa maravilhosa, que inclusive já foi minha estagiária no mestrado, ela já mexeu com libelos, mas ela achou que libelos não era a área dela, era genética mesmo, que é a maravilhosa doutora Ana Carolina Arcanjo. A doutora Ana Carolina é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, especialista em Ciências Forenses pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestre e doutora em Biologia Animal, com ênfase em Genética de Populações e Evolução, com período sanduíche, na Louisiana State University. É muito chique, gente. Atualmente é professora professora regente no Colégio Marista de Brasília, com aulas de biologia primeiro a terceira séries, iniciação científica, primeira série e introdução a Python. Chique. Pedi ela para me dar umas aulas de Python. Segue colaborando com o Laboratório de Genética Humana na Universidade de Brasília, em parceria com a doutora Silviane Fabiana de Oliveira, especialmente em projetos de reconstrução histórica do homem no Cerrado e genética da resposta imune ao vírus da influenza e SARS-CoV-2. Nas horas vagas, é cantora da banda Balada S.A. há 19 anos, tá? Então, chupa, tô brincando. Opa, calma, que deu um erro aqui. E, pior que já acabou até o evento surpresa, e percussionista da banda Batalá de Brasília. Seja muito bem-vinda ao Ambienta, Ana. Como você está hoje? Me conta. Oi, Carol. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito tempo que a gente não se via, não se falava, né? Muito que tempo. bom que nossos caminhos se cruzaram novamente. Sim. E é um desafio, assim, né? Eu estou muito acostumada com a sala de aula, mas falar sobre ciência é sempre muito, muito bacana, ainda mais com quem me inspirou a começar na ciência, né? Quando eu trabalhei com você foi muito bacana, mas eu descobri que eu, na verdade, sou bióloga de gente, por isso que eu não segui no mundo das libélulas. Sim, mas continua apaixonada por libelo, então é isso. Sim, sim. A que já está forçando a barra, mas tudo bem. Ana, conta pra gente como é que você saiu, como é que você quis ingressar em biologia, se genética sempre foi sua... Eu acho que a gente até conversou isso com o sério estagiário, mas faz uns 20 anos que eu não me lembro. Então, assim, não me lembro, mas se você ingressou já querendo genética ou não, e assim, como é que ela é multipotencial, gente, é uma pessoa multi, acho que até mais que eu, mas como é que você saiu, né? Não saiu, né, mas assim, trouxe também a questão passou por tudo isso, ainda foi para os Estados Unidos, voltou e canta e batuca. Conta essa história para a gente, por favor. Cara, bom, é uma história meio doida, assim. A música sempre esteve presente na minha vida, né? Mas quando eu estava no ensino médio, eu pude fazer um curso de iniciação científica na escola que eu estudava, chamado de Engenharia Genética. E eu achei muito massa e decidi que eu queria trabalhar com isso, né? Inicialmente porque tinha um sonho, né? De ter uma filha com uma parceira minha que tivesse nossos genes e tudo mais. Então eu entrei na genética, na biologia por causa disso.
No fim das contas, quando eu entrei na biologia, eu me apaixonei por tudo. Tanto que fui para ecologia trabalhar com você, depois eu fui para botânica, trabalhar no herbário. E eu fiquei meio perdidona, assim. No quarto semestre eu estava fazendo ecologia do fogo com a Heloísa. Ai, que lindo! E aí bateu uma crise cabulosa, tipo, meu Deus, eu gosto de tudo, eu sou ruim em tudo, eu sou péssima, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei o que eu quero. Aí a Heloísa sentou comigo e falou, Ana, você está na graduação, agora você tem que experimentar tudo. Na hora que você descobrir o que você vai querer se especializar, aí você vai entrar no mestrado, numa especialização. E aí eu me acalmei e achei a Ecofofo sensacional. E aí no quinto semestre eu fiz genética com a Silviane. E aí eu falei, caracas, meu irmão, não, é isso aqui mesmo que eu quero. E aí eu fui, já nesse mesmo final desse semestre, eu fui para dentro do laboratório da Silviane trabalhar com genética de populações e me apaixonei desesperadamente, né? Até porque eu pude trabalhar com absolutamente tudo que eu gostava. Eu trabalhava com genética, eu trabalhava com história, reconstrução histórica, né, das populações do Cerrado, do homem no Centro-Oeste. Pude falar sobre miscigenação, ancestralidade genética, fui enveredar para imunogenética, para como o nosso corpo, nossa genética influencia a nossa resposta a doenças imunes, porque até muito recentemente a genética clássica ela se ocupava de doenças genéticas. Você tem essa doença ou não? Como é que você vai manejar minimamente? Agora, as doenças infecciosas, a gente achava que era só você pegar a doença, beleza? Você entrou em contato com o vírus, você vai ter a doença e acabou. Só que aí a gente vem mostrando, né, como é que geneticamente o nosso corpo responde e você pode ter ou uma simples gripezinha ou morrer de uma doença infecciosa, dependendo de como o seu corpo reage. Ou desencadear outras doenças, que é o meu caso. Hã? Ou desencadear a partir do momento que você pega esse vírus, desencadeia outras doenças que também são consideradas autoimunes. Sim, que é o meu caso. O próprio surgimento, né, das doenças autoimunes está muito associado a doenças infecciosas e a forma como o seu corpo começa a responder a elas, né? Sim, então, isso também passou pela parte do trabalho que eu desenvolvi. E aí, enfim, eu pude colaborar com uma galera lá da Polônia, nessa parte de imunogenética, e aí fui convidada para falar na conferência internacional sobre H1N1, porque tinha uma publicação a respeito e tal. E acabei gostando muito dessa parte imunogenética. Ao mesmo tempo, trabalhando com genética forense e genética de populações, porque está tudo muito meio misturado, né? Então, a genética de populações, ela é uma área da genética, na verdade, da biologia, que vai estudar como são constituídas geneticamente as populações, as frequências alélicas, né? O que é mais legal, né? Como é que os genes se comportam quando a população está sofrendo algum tipo de pressão seletiva e por isso está evoluindo. Então, isso tem super a ver com a mudança do ambiente também, né? Quais genótipos vão ser selecionados, quais genótipos vão ser escolhidos, o que vai ser mais frequente numa população, mais frequente na outra, por que você vai ter muito mais europeus morrendo de Covid do que brasileiros, e não tem só a ver com o sistema de saúde, também tem a ver com a constituição genética, né? Que foi influenciada pelo meio ambiente. Então, o pessoal que está perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra... Já deu spoiler. Isso, gente, já deu spoiler. Tá maravilhoso, pode continuar. Então, a genética de populações ela é muito bacana porque ela vai trazer, inclusive, as bases para quando a gente for falar. Eu trabalho com humanos, né? Mas quando a gente vai fazer esse mesmo estudo com outros animais, outras plantas, outros organismos, a gente pode trazer também a genética da conservação. Ela vem muito da genética de populações, né? Da gente preservar por gênico, ampliar a variabilidade genética, diminuir a endogamia para garantir que as espécies elas não entrem em extinção, que você consiga fazer um manejo correto para tirar essas espécies do rol de espécies em subrisco de extinção, por exemplo. Então, a gente acaba trabalhando um pouquinho de tudo. E aí eu acabei ficando na genética desde então. Fui fazer pesquisa, mestrado, doutorado, pude trabalhar com um dos caras que eu sempre citava nos trabalhos e nunca tinha... Ah, que legal, isso é muito legal. É o Batzer, que ele é o bambambam das inserções halo, que são elementos móveis do genoma, que são derivados de vírus. Mó rolê massa também.
E aí, na parte mais de genética de forense, né? Uhum. Saí da UNB, fui dar aula de biologia na escola que eu estudava, e eu adoro isso, porque eu consigo encantar os meninos e trazer para eles, né, todo o meu encantamento pela biologia. Uhum. E eles reclamam às vezes, porra, você é muito inteligente, você acha que a gente também é inteligente? Eu falei, cara, vocês têm que, ao invés de reclamar, aproveitar, cara, que eu sei muito. Isso, exatamente. E aí eles vão mudando a forma. Por exemplo, ano passado esse ano a gente vai para a Amazônia com os meninos. Ai, que delícia! E é uma aula sensacional, assim, da hora que você chega na Amazônia, a hora que você vai embora, falando de meio ambiente, de conservação, enfim. Eu nunca fui para a Amazônia, é o único bioma que eu ainda não fui. Eu recentemente tive a oportunidade para Caatinga, né? Mas assim, foi muito rápido, eu vi pouco, assim, mas já fiquei encantada, e a Amazônia é a única que eu ainda não conheço, mas que maravilhoso, olha só que oportunidade, muito bom. Pois é. Mas continua, eu fico te interrompendo o tempo inteiro, desculpa. Pode interromper, cara, tá tudo certo. E aí, enfim, fui dar aula, né? Terminei o doutorado, aí comecei a tentar prestar concurso para professor universitário, mas só com doutorado na biologia a gente não consegue nada, né? Sim, então tem que ter muita publicação, tem que ter pós-doc. E aí nessa eu acabei ficando mais na educação e curtindo bastante, mas não larguei o pé da UNB, então ainda colaboro com o grupo da Silviene. A gente ano passado teve 2 publicações importantes na Nature, inclusive. Que legal, parabéns, parabéns. Consórcio sobre Covid e genética, olha só. Aquilo que eu fui implantando lá em 2014, falando de H1N1, teve resultado agora também, só que com o SARS-CoV. E graças a um esforço internacional, né? Então, a gente, com a galera lá de Santiago de Compostela, pessoal o SCORD, né? Que é esse grupo que faz essas pesquisas sobre o Covid, né? Na Europa e América. Legal, então, continuei fazendo pesquisa, e aí, como no doutorado eu comecei a trabalhar com bancos de dados, né, de genéticos, justamente por causa da genética de populações, o 1000 Genomes, que vai mostrar varioma, né, humano, eu aprendi a programar em Python. E aí eu falei, cara, esse negócio é muito legal. E aí eu fui aprender um pouco mais sobre a história da programação, e fui descobrir que a primeira programadora da história foi uma mulher, que foi uma poetisa matemática, Ada Lovelace. E aí eu comecei um projeto na escola chamado Programa Menina, que era para ensinar as meninas a programarem em Python. E aí, cara, desse grupo já saiu uma bioengenheira que está agora com bolsa de 100% lá no Canadá, tem outra que foi para a Suíça. Uau! Essa é a parte legal da docência, né? Você poder... Essa você poder mudar vidas, né? Sim. E conscientizar os meninos é bem legal. E, enfim, nesse rolê todo eu tô aqui. Sigo fazendo música, porque afinal foi a única coisa que não mudou na minha vida nesses últimos anos. Sim. Mudou, assim, comecei cantando, aí agora canto, toco guitarra, toco trompete, toco percussão, vou ampliando o meu repertório enquanto faço ciência, enquanto dou aula também. Gente, agora a pergunta que não quer calar, como é que você consegue tempo para isso tudo? Porque, assim, dar aula já consome um tempo grande, porque a gente tem que organizar o rolê fora e depois dentro. Aí ainda colabora e escreve. Eu não consigo escrever os meus artigos ainda. Como é que você ainda consegue escrever os artigos, ainda toca, dança, sapateia? Como? Gente, férias escolares para escrever artigo, mas eu quase não piso no UNB mais, eu estou mais ajudando, orientando os meninos que estão chegando agora. E assim, meu tempo é todo cronometrado. Eu não sei como eu dou conta de tanta coisa, mas se eu fizer menos coisa, eu fico doida, então... Entendi. Eu te entendo um pouco, assim. Mas eu entendo esse negócio de cronometrado, assim, porque minha manhã é toda cronometrada, assim, se eu saio um pouquinho, acabou, assim, tipo, se eu piscar diferente, piscar muito tempo, acabou, já era. Perdi o trem, né? São as estratégias que a gente cria, né, para se organizar. Exatamente. Gente, ela não é maravilhosa? É muito maravilhoso, gente, eu tô chocada. Então vamos começar... falando que você já falou que genética de populações. O que é genética de populações? Como que o meio interfere, né, nisso? Assim, ou seja,
o que é, primeiro, genética de populações, para a galera entender o que é a genética de populações, o que você está falando. Lembrando, que é bom lembrar, o óbvio que precisa ser dito. Nós temos apenas, me corrija se eu estou errada, mas eu não vi ainda artigo científico falando que seres humanos têm raça, tá? Nós somos uma espécie sem raça, em termos biológicos falando. Eu estou errada ou a gente já evoluiu nesse sentido? Já vamos começar por aí. Eu tenho, inclusive, um capítulo de livro falando sobre isso. Maravilha, não existem então, raças na espécie humana, tá? Sequer variedades. Então, a diferença genética entre o que a gente chamaria de etnias, que aí vai um conceito muito mais sociológico, né, do que, de fato, biológico, a diferença genética entre, sei lá, um africano subsaariano e um europeu da Noruega, a diferença genética entre eles é muito menor do que a diferença genética entre indivíduos da própria Noruega, por exemplo. Ai, que doido. Então, a gente sabe hoje que não existem raças, até porque raça é um conceito zootécnico, né? Sim. Por um tempo, a sociologia pegou emprestado esse termo, né? Hoje, não sei como se fala, qual é o linguajar técnico de lá, e eu não vou nem me atrever, mas geneticamente não existem diferenças significativas entre os humanos a ponto de você diferenciar populações de continentes diferentes. A gente observa estruturação populacional, ou seja, dentro dos continentes, dentro dos países, você observa diferenças dentro das regiões ou dentro de grupos, mas entre esses continentes a diferença é muito pequena, né? E aí a genética de populações vai estudar justamente isso. A gente vai olhar o pool gênico, né, das populações. E o que é pool gênico? São todos os alelos e as frequências desses alelos nessa população ou nessas populações. E a gente compara isso entre populações diferentes, né? Uhum. E através disso a gente consegue estabelecer se as populações estão muito diferentes ou muito próximas. E é por isso que eu posso afirmar categoricamente. Por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei com um painel de inserções antigas, chamadas inserções ALO, e que elas não são muito móveis hoje em dia mais no genoma. Então, se você tem uma inserção ALO no mesmo lugar que eu, obrigatoriamente a gente tem um ancestral comum, sabe? E a partir disso eu pude tentar dosar mais ou menos quanto de ancestralidade, trabalhando com Brasília e Calunga, né? Calunga, que é um quilombo que a gente tem aqui próximo, ali em Cavalcante, o maior quilombo do Brasil. Eu pude estimar a composição genética de africanos, europeus e o que a gente chama no laboratório de ameríndios, né, que seriam os nativos americanos, baseado nessas inserções ALO. E aí eu comparei isso com o resto do mundo, porque esse painel o Batzer usou em vários lugares para fins forenses. E aí o que eu descobri? Que se a gente fosse botar Brasília, baseado nessas frequências, em qualquer lugar do planeta, ela estaria lá na Síria. O quê? Sim. E aí Calunga, ela vai ficar ali próximo do Egito. Por quê? Quando você para pensar, a gente hoje em dia tem um mundo globalizado, né? E aí, antigamente, que você tinha dificuldade de mobilidade, as diferenças de frequência genética, né, gênicas, elas eram grandes. Com a globalização, isso se mistura. E Brasília foi formada há 65 anos, né? Então, veio gente de todas as regiões do Brasil, com essa matriz de africanos, europeus e nativos americanos. Para pensar onde é que a Síria está. Ela não está no meio entre Europa, a Ásia e a África. Sim. Então, é uma região de alta miscigenação, de transição. Então, as populações hoje miscigenadas, elas são populações de transição. Então, geneticamente parecidas. Que lindo! Legal, né? Nossa, então, isso é muito maneiro. Não dá para dizer que tem raça, não tem raça. Em humanos não tem raça. Sequer variedade. Tá vendo, gente? Então para de falar besteira. É isso aí. E Ana, olha só. Você falou de uma coisa, eu sei, mas é bom explicar. O que é alelo e o que é gene? Vamos desde do beabá, porque às vezes tem gente que não sabe e se confunde muito, ou dormiu nas aulas de genética. Na verdade, são controversos, né? Até o termo gene a gente está
tentando definir, porque a gente descobriu hoje em dia que existem regiões do DNA que não codificam proteínas, mas são genes. Porque elas vão codificar RNAs que têm, ou são RNAs de interferência, ou vão ser RNAs reguladores, ou simplesmente porque elas são sinalização para alguma coisa. Então, esse termo, no meio acadêmico, ele ainda está meio sob discussão, a definição, ainda há uma indefinição, mas para o nosso lugar comum, a gente pode dizer que gene, ou equivalente a locus gênico, é um lugar no DNA que tem uma sequência específica e vai ser parecido em todos os humanos. Então, nesse gene, a gente vai ter alelos ou genes alelos, que são sequências levemente diferentes entre um indivíduo e outro, por exemplo. Então, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. É como se o gene, ou locus gênico, ele fosse o prédio que você mora. Ele tem um CEP, ele tem um endereço. Só que qual apartamento dentro do prédio, aí seriam os alelos, que são versões daquele gene, no fim das contas, né? Então, eu considero genoma o conjunto de genes que define uma espécie. Então, todos os seres humanos têm os mesmos genes nos mesmos cromossomos. Mas então, por que a gente é diferente? Aí, porque as versões de cada gene são levemente diferentes. Vão gerar fenótipos levemente diferentes. Mas todo mundo, por exemplo, tem o gene da melanina. Mas o albino? Não, o albino ele tem o gene da melanina, mas o alelo que produz a melanina dele, na verdade, vai ter um códon de parada antes e a proteína não se forma. Então, ele tem o gene, ele expressa o gene, mas não vai ser melanina. Por isso, ele não tem melanina. Mas o gene ele tem. Assim como eu e você e qualquer outro ser humano. Então, o gene pode ser considerado um locus gênico, que é um local no DNA, um CEP dentro do seu DNA. E aí, os alelos são as versões, as diferentes casas que podem existir dentro do seu prédio, os diferentes apartamentos dentro do prédio, por exemplo, ou as casas do condomínio, se for assim. Entendi. E o genoma é o condomínio inteiro, que é o conjunto. Legal, adorei a analogia. E quando a gente pensa, então, esse negócio que você falou meio que já mostra como que o meio ambiente e a localização onde a gente está pode interferir no pool gênico, né? A piscina de gênero. O condomínio que a gente tem. De reservatório genético. O reservatório genético que a gente tem. Né? Como você viu, que essa comparação de Brasília e com Síria. Então, explica só mais um pouco como que o meio ambiente interfere ou mesmo molda, de certa forma, esse pool gênico da mesma população em diferentes regiões, porque a gente está falando de população humana, né? Muito bem. E aí a gente vai ter que falar de seleção natural, nosso querido Darwin. Adoro. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco de neodarwinismo agora, né? Que basicamente é como a seleção... Porque o que o Darwin trouxe, né? Ele trouxe que a seleção natural é o ambiente selecionando características que são boas para aquele ambiente. Só que o que está por trás dessa característica é o gene, é o genótipo. Então, no fundo, o ambiente está selecionando genótipos. Então, para pensar. A gente tem algumas explicações para alguns fenótipos que são clássicos na nossa espécie. Por exemplo, por que existe a pele clara e a pele escura? Né? Então, a nossa espécie ela surge em África, né? E ali, muito sol, você precisa de muita proteção contra esses raios UV. Então, a pele mais escura. À medida que essa população começa a ter subpopulações que vão se destacando, e indo para locais diferentes, por exemplo, você tem uma galera que vai subir para o norte. E isso vai demorar, milhares de anos. Só que nesse processo de subida, a oferta de sol vai diminuindo. E o sol é muito importante para a gente, por exemplo, fazer vitamina D. Que é extremamente importante para que a gente faça osso. Porque sem a vitamina D, você não tem cálcio. Se você não tem cálcio, você não consegue depositar no osso. Você não tem mineralização. Né? Então, à medida que a galera foi subindo, quem tinha já, por alterações aleatórias que existem de replicação de DNA, pele um pouco mais clara, tinha uma vantagem evolutiva. Por quê? Menos sol, ele aproveitava mais o sol que era fornecido, e principalmente as mulheres grávidas conseguiam pegar esse cálcio para que os filhos fizessem osso. Você já viu algum humano sem osso? Não.
Então, não tem. Então, as mães que não conseguiam fixar o cálcio, e esse cálcio não passava para o feto, não formava osso, então era abortamento. Então, essas crianças não nasciam. À medida que a galera vai subindo para a Europa e a oferta de sol vai ficando menor, quem tem a pele mais clara consegue ter filhos. Quem não tem a pele mais clara não consegue ter filhos. Então, esses genes, eles morrem. Eles não vão existir lá em cima. Ao passo que a galera com a pele mais clara na África morre de câncer de pele. Então, muitas vezes, por causa de insolação, sequer consegue ter filho. Então, você começa a ter uma diferença na quantidade de melanina produzida dentro das populações. Então, é assim que o ambiente vai selecionar, basicamente, esses genes, né? Como, por exemplo, o caso da resistência à lactose. Opa! Os mamíferos, em geral, não produzem enzimas que quebram a lactose depois de uma determinada fase da vida. Por que na nossa espécie a gente mantém em algumas populações? Volta de novo para essa galera que foi morar lá no norte. Bicho, era muito frio, eles não podiam sair para caçar o tempo inteiro. Então, quando eles caçavam, ou quando eles conseguiam pegar animais, eles começaram a levar para dentro das cavernas. E aí, vai acabando a carne, vendo que os filhotes estavam se alimentando do leite. Foram tomar leite. Quem não morreu porque tomou leite, estava vivão. Então, era tolerante, teve filho. Quem morreu tomando leite... se reproduziu também. Exatamente. Porque, no fim das contas, é a reprodução, né, que conta para a seleção. Então, o ambiente ele tem uma importância muito grande nesses genes que são escolhidos, né, em cada população, dependendo das condições do ambiente, né? Sim. E maravilhoso, assim. Então, eu dei errado. Por isso que eu estou com essa voz, inclusive. Porque eu não sou intolerante à lactose, mas começou a me dar refluxo. Então, se eu tomar alguma coisa com leite, que foi o que eu fiz ontem, de malcriada, me dá refluxo e afeta diretamente minha voz. E o pior intolerante é o leite, né? Porque ele desafia a intolerância dele. Ele não aceita. Exato. É o pior, gente. É o pior. Não aceito. Eu falo, não aceito. É porque não é que eu não aceito. Assim, agora eu estou vendo que eu estou fazendo vários experimentos de tentar enganar meu próprio corpo e eu vejo que não dá. E aí eu falo, e aí nem todo lugar tem, né, coisa para pessoa que é. Assim, o problema é que eu não posso, né, nem só lactose, é o leite. Se eu tomar um leite sem lactose, me dá refluxo. Então, assim, já evoluiu o negócio aqui, entendeu? Não evoluiu em termos de evolução, mas a gravidade, a severidade do negócio progrediu. Então, assim, é isso, gente, conviver com isso. Mas tudo bem. Não era esse assunto, gente. Estou falando de lactose, mas agora vocês já aprenderam algo novo aí, para vocês entenderem que o buraco é mais embaixo. Isso. E olha só, aí beleza. A gente tem isso, a gente tem a influência do meio por causa da seleção natural, né, de diferentes regiões, e que obviamente interfere na expressão, não na expressão do gene, mas na escolha daqueles genes dentro daquela comunidade. Agora, quando a gente está falando, comunidade, estou falando em termo social, não comunidade ecológica, tá? Termo social. Agora, quando a gente fala de interferência do meio em expressão genética, é outra coisa, certo? Isso, aí a gente está falando de epigenética. E aí eu quero chegar nisso. Por quê? Porque tem várias blogueiras e médicos e doutores e nutricionistas e várias pessoas com muita aspas falando um bando de besteira, não só com relação à própria epigenética, mas com modelação. Vamos fazer uma dieta nutricional de modelação, como é que é? Que eu vi modulação epigenética. Isso, de modulação epigenética, mas nem só tinha um outro nome, de modelação nuclear, modelação de aminoácido. Mano, para! Apenas parem. Então... É igual aquela galera que na época do Covid tinha um médico que falava que você tinha que fazer nebulização com bicarbonato de sódio porque ia alcalinizar suas vias respiratórias e o vírus não aguenta. Bicho, primeiro, bicarbonato de sódio é um sal. Na pior das hipóteses, ele vai tamponar suas vias aéreas. Tamponou.
Ou seja, não tem variação de pH. Segundo, com vírus que não é vivo. Terceiro, isso, o vírus como não é é que vivo, uma célula não vai controlar o meio em que ela vive? Cara, se você alcalinizar suas vias aéreas, a sua célula vai lá e vai tamponar a parada, bicho. É falta de conhecimento biológico básico mesmo. É, por isso que eu falo, mano, não, apenas parem, por favor, parem. É que nem lavar o cabelo com shampoo com DNA vegetal. Ai, cara. É que nem tomar coisa de clorofila. Ai, vamos tomar coisa de clorofila. O suco de clorofila. Legal, gente, vai ser ótimo. Você vai ter bastante magnésio, só isso mesmo. Ei, parabéns. Aí você não vai precisar tomar as pílulas de magnésio, né? Ou falar que vai. A mesma coisa, o bicarbonato acontece com a água de limão, né? Ai, você vai alcalinizar. Ai, não, gente. Como é que um ácido ascórbico alcaliniza seu sangue, pelo amor de Deus? É ácido? Isso! Pelo amor da madrugada, mas tudo bem. Mas ele é um ácido fraco, ele também vai tamponar qualquer coisa que ele vai encontrar. Mas, enfim, vamos lá. Bom, enfim, voltando para a epigenética, séria agora, não com esse negócio de modulação hormonal. Modulação hormonal. Vamos para modulação hormonal por causa da epigenética. Então, por favor, Ana, nos ajude. Vamos. Então, olha só. A epigenética é uma área da biologia que vai estudar como os genes são expressos. Tem uma coisa que é maravilhosa nos seres vivos, é a sua irritabilidade. Então, uma das características essenciais para um ser vivo é a irritabilidade. O que é isso? É a capacidade de responder a estímulos do meio. Então, por exemplo, você está vamos pensar num protozoário que é unicelular. Ele tem solutos dentro dele e tudo mais para que ele funcione. Quando ele colocar numa água doce, a água tá hipotônica vai entrar dentro dele. Então, a tendência é que a célula se rompesse. Para não romper, o vacúolo pulsátil dele vai atuar e vai jogar água para fora. Ou seja, ele está respondendo a uma alteração no meio. Se ele for colocado na água com sal, o contrário vai acontecer. Vai começar a perder muita água, então ele vai ter que achar formas de botar água para dentro. Então, isso é irritabilidade. Quem é que faz isso nas nossas células? São as proteínas. As proteínas é que vão, de fato, fazer coisas na célula. Se você está em um momento em que você está com muito estresse, aí você tem uma resposta do seu sistema nervoso simpático, o aumento de cortisol. As suas células vão ter que se adaptar a esse aumento de cortisol. Só que é temporário. Tanto é que se você começar a meditar, tomar remédio, diminuir os níveis de cortisol, você volta à sua homeostase normalzinha. Ou seja, você tem modulações que são respostas de expressão gênica momentâneas e que vão durar o tempo que for necessário. Acabou esse tempo, volta para o funcionamento normal. Quem faz esse controle são enzimas que vão metilar o DNA, ou seja, colocar um metil nas citosinas que estão fazendo ligações de fosfato com as guaninas, nas ilhas CPG, inativando os genes, ou vão tirar o metil de lá, para ativar o gene. Então, esse ligar e desligar dos genes está associado a essa metilação ou a acetilação das histonas. Que aí as histonas que enrolam o DNA, né? Elas têm carga positiva, o DNA carga negativa e enrola bonitinho. Você quer que desenrole para que fique livre para fazer transcrição, então você acetila e aí ela abre, né? Não, desacetila, perdão, e aí ela abre. Enfim, o que acontece? Então, esse controle mais imediato, ele não vai mexer no seu DNA, mas em como esse DNA vai ser lido. E aí eu tenho um trabalho que eu colaborei também com o Rafa, que é do laboratório Márcio, na época trabalhando com o Márcio Poças, né, que é lá da UNB, e foi justamente sobre o quanto que essas alterações são herdáveis. Como assim? A galera fica tentando trazer um neo-lamarquismo aí, né? Eu tenho medo disso. O Lamarck disse que você quer que você muda para se adaptar ao ambiente, que essa mudança que você criou vai ser passada para as próximas gerações. E aí, seria essa questão da irritabilidade, né? Então, você tem uma resposta ao ambiente, só que aí seu filho herdaria isso. Por que isso não se dá? Né? Por vários motivos, pensando em mamíferos tem a ver com imprinting genético, mas isso aí é um rolê que depois eu falo. Mas essas mudanças, elas são transitórias. A alteração da expressão gênica ela vai se dar enquanto for necessário, porque a célula vai querer
o mínimo de esforço possível. E o mínimo de esforço é ela fazer o básico dela. Entende? Então, você pode até ter essa alteração de metilação, no padrão de metilação da célula, mas ela não passa de 2 gerações de células, não de indivíduos. Então, não existe essa transmissão. Então, vou fazer a modulação. Meu irmão, gente, eu sou geneticista. Eu sou doutor em genética. Que medo. Meu irmão, não vou falar qual, mas ele sabe quem é. Ele ouvia frequências específicas para o olho dele ficar azul. Oi. Pausa o vídeo. Por quê? Porque algum bonito dessa galera dos reptilianos da vida aí, eu dei, decidiu que frequências específicas vão fazer com que o seu fenótipo mude, porque a sua alteração vai ter alteração no seu DNA. Não vai, gente, não vai ter alteração no DNA. Só tem um bobo pagando para alguém muito esperto, né? Esse tipo de coisa. Claro. Então, a epigenética vai estudar essas variações na expressão gênica. Basicamente liga e desliga de genes. Por causa da irritabilidade e adaptação, como que a gente está com relação ao meio, tá? Isso. Nervoso, mas isso é transitório, não vai passar para as próximas gerações de células, sequer para as próximas gerações de indivíduos, tá? Agora, a gente tem sim alguns efeitos que têm sido associados à epigenética, né? Eu não sei como está isso hoje em dia, mas há um tempo atrás eu andei lendo sobre isso. E, por exemplo, o boom de obesidade, né? Nos Estados Unidos, depois da guerra, está associado a alguns fatores. Eles acharam uma associação estatística, que pessoas que foram gestadas, ou seja, estavam na barriga da mãe, durante a guerra tiveram menor aporte nutricional. Então, lá no embrião, você teve uma alteração da metilação para que ele conseguisse absorver o máximo de nutrientes possível. Acabou a guerra, o que você teve? Fast food. Então, uma alta ingestão de calorias com um metabolismo que já estava, e aí, porque foi na formação do embrião, acelerado. Especializado em pegar muitos nutrientes. Sim, e aí você tem um boom de obesidade. Uhum. Né? E aí mais dificuldade de perder de peso e coisas do tipo. Então tem a ver um pouco com essa metilação que aconteceu na formação do embrião. Porque aí é muito específico, né? Hã? Mas é muito específico, porque é uma situação muito específica. Estava na barriga da mãe, estava em formação, ou seja, suas células estavam sendo formadas. Uhum. Então, tinha a interferência pelo cordão umbilical do que a mãe estava... Sim. Né? E assim, a associação que eles acharam foi estatística. Eles sequer viram a metilação. Então, assim, entende? É uma possibilidade de atuação aí epigenética, mas... É uma possibilidade. Porque se fosse programável, é fácil. Então você reprograma o indivíduo. Sim. E não existe isso, sabe? A gente consegue reprogramar algumas células. E aí vem a questão do imprinting parental, né? A gente descobriu que existem algumas doenças que são causadas por alteração na expressão gênica do espermatozoide e do ovócito. Então a gente tem que pensar assim, né? É o que a gente chama de equilíbrio parental. Os ovócitos, eles são metilados de uma forma e os espermatozoides de forma oposta aos mesmos genes. Por quê? O objetivo do macho na prole, pensando evolutivamente, é que ele seja grande, forte e ganhe de todo mundo. Então, os genes aqui no espermatozoide, eles vão estar ligados no sentido de fazer o embrião se desenvolver o mais rápido e pegando o máximo de nutriente possível. Só que nos mamíferos, isso vai acontecer dentro da mãe. Então, se ele cresce demais, ele mata a mãe, certo? Certo. Então, no ovócito, a metilação é oposta, é no sentido de impedir o crescimento do feto. Então, quando você tem a mãe, o pai, o espermatozoide fazendo o feto crescer e o ovócito fazendo o feto diminuir, você chega no equilíbrio de proteínas e aí o indivíduo se desenvolve. E a gente descobriu isso por algumas doenças, que são doenças causadas por imprinting genético. Por exemplo, Prader-Willi e Angelman. São todas alterações do cromossomo 15. Em uma, você tem duas vezes o cromossomo 15, o pedacinho do pai, então ele vai ser grandão, megaloglossia, esplenomegalia, então vai ter a boca, a língua grande, o baço grande, o coração grande, não tem saciedade, vai ter alteração, vai ter a cabeça maior do que deveria,
como é o nome? Macrognathia, vai ser prognata e tal. E o ânguimo é o contrário, quando na verdade no indivíduo vem os 2 pedacinhos do cromossomo materno. Então ele vai ter raquitismo, dificuldade de crescimento, baixa nutrição, baixa absorção de nutrientes, micrognatia, microcefalia. Ele vai ser todo oposto, né? Exatamente o oposto, são síndromes opostas, né? Então a gente sabe, por exemplo, que quando o espermatozoide está se formando, aquela etapa de diferenciação, ele vai receber uma metilação específica de espermatozoide. E o ovócito, específica de ovócito. Por isso que você não consegue pegar 2 ovócitos, fazer uma fusão intranuclear e falar, beleza, vai dar uma fêmea aqui. Sim. Para fazer isso, o que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar, e aí a primeira vez que foi feito foi em 2004, o pessoal lá do Japão. Eles pegaram um ovócito e desdiferenciaram ele, ou seja, fizeram ele desfazer essa metilação, esse enrolamento, e induziram ele a virar um espermatozoide. De metilação, porque ele não virou espermatozoide de verdade. Aí fizeram a fusão. Beleza, aí deu uma fêmea saudável e fértil. A gente consegue fazer isso com algumas células. Mas assim, foi uma tentativa em 1000 que deu certo. Hoje em dia, isso. Hoje em dia é um pouco mais fácil, de ter uma chance de acerto maior, mas ainda assim é muitíssimo difícil e a gente não entende muito bem como isso acontece ainda. A gente sabe que acontece, mas não como. É porque não tem ainda toda a informação, assim, a gente não tem acesso a toda a informação que está ali, o que está acontecendo ali. E é muito difícil a gente replicar, porque é algo que quimicamente, não sei se quimicamente a gente consegue, entende? Fazer isso. Como é que você monitora isso sem matar a célula? Pois, então, exatamente, não tem como controlar o que está acontecendo ali, né? É isso. Cara, que doido! Eu acho muito legal isso também, assim. São uma das coisas que é muito maneiro, assim, até... Eu fiquei sabendo dessa notícia. Eu falei, olha, gente, que maneiro! Já tá rolando. Assim, eu acho que foi até... Não foi essa de 2004, porque depois eles conseguiram fazer de novo. Só que agora fizeram com os espermatozoides também, foi bem mais... Eles tiveram uma taxa de acerto maior. Exatamente. Porque agora você tem outras tecnologias, né? Isso. Tem... Até a CRISP, né, que consegue cortar, se bem que não tem muito a ver com isso, né? Isso é mais uma questão de desenrolamento, enrolamento, não sei, eu não conheço muito, então. Eu sou entusiasta, né? Sou uma bióloga que gosta muito de saber dessas coisas. Sou bióloga, como você é muito curiosa, eu sou bióloga. Né? Isso é muito bom. É porque o bom do biólogo é que ele não se interessa por nada na vida, né? A não ser por ela mesma. Exatamente. Essa frase é a minha frase. Eu li no Cabil e eu nunca esqueci dela. Quem que escreveu? Você deve ter sido alguém. Essa não tinha autoria. Eu lembro que era só... Eu ficava lá pichada lá na sala de estudos. Ai, que legal. É maravilhoso essa frase. Muito bom mesmo. E aí a gente chega naquela fase que... E o lobo? Né? A gente vai falar rapidamente desse lobo, porque tem a ver com isso... que é uma manipulação genética, porque eu sei que vocês vão perguntar, e o lobo? Está todo mundo falando desse lobo, o pessoal nunca vi um cientista, as 2 cientistas já falaram, explicaram de uma maneira maravilhosa, que foi usando, eu falei assim, eu vou explicar o que aconteceu usando empadão paulista. Basicamente o que eu entendi, eu não vi esse vídeo, eu devia ter visto, porque aí eu ia saber falar melhor, mas o que eu entendi dos que os meus alunos me trouxeram, e rapidamente o que eu li, que basicamente os caras só alteraram os genes, né, de um lobo cinzento, um lobo cinza, para que ele se parecesse com aquele lobo das antigas, né? Isso. Porque no fim das contas, inclusive, eles são da mesma espécie, né? Não é um híbrido, não é um Jurassic Park acontecendo, até porque ele nem é possível, principalmente com anfíbios, porque não são próximos. Os dinossauros dos anfíbios são mais próximos das aves, mas depois a gente conversa em outro momento. Mas, basicamente, eles só alteraram genes específicos para que ele ficasse maior, mais peludo, com pelo de tal cor e tal, mas, assim, variações de alelos que já existem na população, né, de lobos. Ela só não está nessa conformação específica, que era uma população específica, o tal do direwolf, né, ou lobo terrível. Isso. Exatamente, aquele lobo grande, branco do Game of Thrones. Mas, assim... isso, é um organismo geneticamente modificado que ele continua sendo um lobo cinzento. Exatamente, ele isso. A mesma coisa. Isso. Só que pegaram alguns locos, assim,
e modificaram, é exatamente isso, modificaram para parecer fenotipicamente com o lobo lá. Até porque, eu até falo assim, gente, até porque o lobo já foi extinto, se conseguirem extrair gênio do fóssil, esses gênios, não sei nem se consegue manipular, não sei nem como é que vai estar o estado de conservação desses genes. Pois é, eu acho que, porque assim, eu acho que é meio uma relação lobo-cachorro, sabe? Uhum. Porque eu não sei qual é a espécie do lobo, esse lobo terrível, mas se for Canis lupus, ele só é da mesma espécie do cachorro nosso e do lobo. O que a gente tem é subespécies, né? Nesse caso. Então, seria inclusive possível cruzar um cachorro com um lobo e ter um descendente fértil. Porque eles não são genéticos. Siberiano, tô brincando. Na verdade, um malamute, por exemplo. Um malamute, isso. Porque ele já tem até o tamanho parecido e tal. Ele é maior, o malamute é maior. O pincher cruzar com um lobo, obviamente, mas você não consegue fazer ele cruzar nem com um Rottweiler, por exemplo. É uma questão de estruturação populacional. Mas é a mesma espécie. Então, geneticamente, eles têm os mesmos genes. O que vai ser diferente? O pool gênico. Sim. Em quais alelos são mais frequentes em cada população, só isso. Sim. É o que faz sentido na minha cabeça. Não, mas é isso, é exatamente isso, assim, elas falaram exatamente isso. E eu falo, gente, o que eles fizeram foi uma excelente jogada de marketing. Ponto. Exatamente. Para conseguir dinheiro, provavelmente, para o laboratório, ou sei lá, mas foi uma excelente jogada de marketing. É que nem você ter que comprar um shampoo porque ele tem DNA vegetal, cara. Porque falaram que tem DNA vegetal, você precisa dele. Mas, ué, tudo que for de planta vai ter DNA vegetal, e é isso aí. E vai fazer mágica no seu cabelo? Nenhuma. É isso que eu falo, vai fazer mágica no seu cabelo igual todos os outros shampoos fazem. Uhum. Ou seja, se todos fazem, nenhum é. É isso. Exatamente. Mas tudo bem. Maravilha. Iana, mais uma coisa, uma última coisa, antes de você falar Você Sabia, uma curiosidade para a gente. A gente está sabendo que está mudando tudo. A gente está chegando no apocalipse cataclimático. E é isso, por causa das mudanças climáticas, alterações climáticas, está mudando muito, o meio muito rápido. E a gente sabe que, estou falando de biólogos, né? Então, sim, estou falando para você aí, que mudanças muito rápidas. Eu ia falar uma coisa, mas eu acho que eu vou deixar você falar, porque eu acho que eu vou entrar no que você pode falar. Então, assim, o que você traria para a gente em termos dessa relação? A gente já sabe que existe uma interferência do meio, né, na genética de populações, na nossa dinâmica de expressão fenotípica, por causa da seleção natural, ao longo de milhares de anos, tá, gente? Milhares de anos. Eu estou falando, de hoje para amanhã, eu vou mudar o meu fenótipo ouvindo um determinado hertz para tornar o meu olho azul, tá? Eu não estou falando disso, eu estou falando que milhões de anos a gente tem expressões fenotípicas sendo selecionadas por causa do meio ambiente. Já tem algum estudo ou alguma coisa de pessoas tentando estudar quais são as interferências futuras, talvez? Eu sei que é muito difícil de estimar, né, da gente ter uma previsibilidade com relação a isso, mas dado que já existe de dados com relação às alterações climáticas, ou seja, de a gente tendo mais um aquecimento global, né, ou seja, aumento da temperatura média do globo maior, como é que isso vai interferir na população e talvez na expressão genética daqui para frente? Assim? Existe alguma coisa relacionada? Como é que é? Carol, eu confesso que eu não vi nenhum estudo nesse sentido com a genética direto, assim. O que a gente consegue pensar, né, no nível de genética de populações? É que, primeiro, essas mudanças climáticas, elas são muito rápidas. Sim. Como elas estão acontecendo muito rápido, a gente não vai ver, talvez, essa alteração agora. As gerações futuras podem ver. Se a gente for comparar a gente com o passado, talvez a gente veja diferenças genéticas expressivas, né? Não na expressão gênica, mas nos alelos que são selecionados ao longo do tempo. Sim. Mas eu estava vendo The Last of Us
Eu joguei um jogo e achei sensacional, e eu queria que eles... Eu estava justamente curiosa em entender como é que eles iam explicar isso no filme, né? Ou por que o vírus passa a infectar a gente. Sim. E a explicação que eles deram é uma explicação que parece doideira, mas para mim faz todo sentido. Por que o cordíceps não infecta a gente hoje? Ele não infecta a gente hoje porque o nosso corpo é quente. É isso que eu ia falar, temperatura corporal. Eles infectam artrópodes, que vão estar na temperatura ambiente em florestas tropicais, que vai estar ali na temperatura de 30, 28, 26 graus Celsius. Então, no nosso corpo, em geral, os fungos não se proliferam. Onde é que vai ter fungo? No pé. Por quê? Mais frio. Né? Mas aí o que acontece? Se a gente eleva a temperatura do ambiente, e fungos são extremamente plásticos, né? Nossa, demais. Tem fungo radiotrófico, daqui a pouco eu falo sobre isso. Sim, eu vi, eu achei muito doido. Enfim, volta aqui. Então, se a gente eleva a temperatura da Terra cabulosamente, e aí o fungo que está acostumado ali a 20, 30 graus Celsius começar a viver bem a 36 graus Celsius, o que impede ele de infectar a gente? Nada. Tudo bem. A gente tem um sistema imune que uma formiga não tem. Formiga não tem, mas... Entendeu? Então, aquela explicação para mim foi genial. E é mais ou menos nesse sentido, assim, as alterações na temperatura da Terra, elas vão influenciar os organismos que sobrevivem nessas temperaturas. E aí, quando a gente pensa lá em Chernobyl, cara, ninguém consegue viver lá, pois tem um fungo vivendo nos reatores lá, velho, que se alimenta de radiação. Então, assim, uma coisa que a gente achava impossível, a gente já tem evidência que é possível. E isso é alteração ambiental que a gente causou. Sim, as duas coisas, né? Tanto a questão deixa eu me botar aqui. A gente causou as duas coisas, tanto a questão radioativa quanto a questão do aumento da temperatura, né? Não, o aumento da temperatura, Carol, ele é até cíclico. A Terra ia esquentar mesmo. Só que não nessa velocidade, e aí a gente não ia ver isso acontecer. Isso. O problema é que em menos tempo do que a gente gostaria, a gente vai tornar a Terra inabitável para a gente, porque o resto da vida vai seguir em frente. Exatamente. Porque o resto da vida segue, bicho. A gente é que se lasca mesmo. Porque a gente está causando o nosso fim, né? Sim, exatamente. Não, então, muito bom você trazer isso, assim, porque eu estava pensando em outras questões, mas é isso que você falou. Eu não ia falar antes, justamente porque eu falei assim, não, ela vai falar isso, porque senão eu vou ficar dando spoiler. Porque como é muito rápido, a gente não vai conseguir, em termos de gerações, ou seja, essa alteração ambiental não vai ser vista, talvez não nas nossas gerações, talvez bem mais para frente, se a gente sobreviver. Isso. Porque se a gente não sobreviver, desculpa, mas é o que eu acho que vai acontecer. Falando de espécie, né, espécie humana, se a gente não sobreviver, é exatamente isso. Não sobreviveu por quê? Porque a mudança foi muito rápida. Então, como foi muito rápido, muito difícil para a gente adaptar em nível genético, né, assim, em termos evolutivos. Então, só quem consegue se adaptar muito rápido, ou seja, se reproduzir muito rápido, ter muita variação e a seleção ocorrer muito rápido, que acontece em protozoários, bactérias e fungos, que, cara, fungo é muito plástico. E é eles que vão dominar o mundo. A gente, né, assim, falando isso, ou organismos que têm pouca, sei lá, as anemônemonas, por exemplo. Já estão morrendo. Não, então, se elas vivessem a alta temperatura, mas elas não vão conseguir porque elas já estão morrendo. Então, assim, tipo, animais é muito difícil. Agora, protozoário, bactéria e fungo, por isso que até... Talvez plantas também. E plantas, pois, principalmente talvez, bem talvez. Cianobactéria, mas cianobactéria, gente, eu acho que não só as cianobactérias, mas bom, enfim, e as diatomáceas, eu acho que, não sei, viu? Não sei. Talvez sim, porque são seres que têm poucas células e não são organismos que são muito complexos, né? Mas, por exemplo, árvores grandes, acho que não. Não, difícil. Acho muito difícil. Mas, sim, eu ia falar alguma coisa, eu já esqueci. Sim, um lápis, assim. É por isso que falam, assim, né? É por isso que os cientistas que estudam, estudiosos, que são estudos científicos que eu leio, que às vezes eu acompanho,
falam muito dessa questão de doença, não só pela questão do derretimento, né, do Polo Sul, do Polo Norte, também, porque a gente não sabe o que está lá congelado, desde a última era do gelo que teve, né? A gente não sabe. A gente provavelmente já não é imune a essa parada, né? Porque o negócio já foi há milhões e milhões de anos. E não só é isso, que é justamente essa questão que você acabou de explicar, que são as questões de que as coisas estão acontecendo muito rápido e não dá tempo para a gente se adaptar em termos evolutivos, né? Agora, gente, fungo é uma beleza. Mas falando dessa série, se você não assiste, gente, assiste, porque é bem legal. O cientista, o que eu acho mais maravilhoso é que sempre um cientista avisa. Em todos os filmes, séries, tudo que tem, um cientista vai lá e avisa. Um cientista vai, olha só, não, gente, vamos cuidar disso aqui, e não sei o quê. Aí tem a entrevista lá, eu vi, sem querer, cliquei para assistir, foi no primeiro episódio, foi bom, porque eu não lembrava dessa cena. Que foi o cientista, em 1969, o cientista falando desse cara, do fungo, do cordyceps. Infeta formiga, né? A formiga vira zumbi lá. E esse vírus, não, esse fungo existe. Gente, esse fungo existe, isso acontece, existe. Tem formigas sendo controladas e manipuladas. Que, inclusive, eu vi que o cordíceps ele já estava infectando aranhas, eu acho. Sim, inclusive ele fica no teto por causa das aranhas, é muito doido. É muito doido, já está infectando a aranha e já deu um salto. Então, gente, sempre o cientista avisa, né? Então, aqui a gente está avisando, está aqui gravado, avisando que daqui a pouco a gente vai estar no episódio vivo de The Last of Us. Espero que não, mas espero que eu não esteja viva até lá. Eu também, confesso. Mas é isso. Ana, antes de você sair, de eu te perguntar sobre a divulgação, de te agradecer, você sabia alguma curiosidade que poucas pessoas sabem? Você já falou um monte de coisa aqui. Pois eu falei um montão de coisa. Agora eu vou achar mais um aqui nos meus alfarrábios. Mais uma aí. Você sabia? Eu acho que talvez o você sabia pode ser do cordíceps e do fungo radioativo, que eu acho maravilhoso. É bom. Esse é bacana. Bom, eu trouxe você sabia que foi de Brasília com a Síria. Gente, é mesmo. Fala de novo, por favor. Você sabia que geneticamente o Brasília se parece muito mais com a Síria do que com a Europa, por exemplo? Pois é, toma essa. Mas por quê? Porque a gente está numa região de miscigenação, né? Assim como o Oriente Médio sempre foi uma região de passagem, e por isso ali também teve muita miscigenação. Não faz sentido nenhum falar em raças para a espécie humana, não do ponto de vista biológico, tá? E é muito mais fácil você ter diferenças entre indivíduos da mesma população do que indivíduos de populações diferentes. Então, esse é um Você Sabia bem bacana. Isso é maravilhoso. Então, chupa a galera brasileira que está na Europa achando que é branco e que é diferente. Não, meu filho, é tudo igual. Eu falo, é tudo igual. E outra, para eles, a gente não é nem branco, a gente é latino. Eu falo, eu sou muito mais orgulho de ser latino do que, entendeu? Do que qualquer outra coisa. Só a gente tem o nosso gingado. E aí? Exatamente. Ana maravilhosa, muito obrigada. Antes de despedir e te agradecer novamente, você tem alguma coisa para divulgar? Seu trabalho, colégio, onde você batuca, me fala, que eu vou até colocar aqui no banner. Me conta. Bom, então já vou adiantar que dia 19 de dezembro, olá, para se programarem, tem show da banda Balada S.A. no Clube do Choro de Brasília, nosso show tradicional de encerramento do ano. E para quem quiser ver o Batalá Brasília, a gente é uma banda só de mulheres, percussão afro-brasileira, então a gente toca samba reggae. É um de 40 bandas no mundo inteiro, né, que é o Batalá Mundo. A gente ensaia todo sábado, às 10 horas da manhã, lá no estacionamento 11 do Parque da Cidade, lá perto do Carreira. Carreira está numa ponta, a gente está na outra ponta do mesmo estacionamento. E, no mais, acho que é só... Foi um prazer estar aqui, Carol, que saudade de você, foi muito massa. Eu estou escrevendo que estacionamento Carreira aqui, vou botar aqui. Isso. Então, botar lá todo sábado, às 10 horas, no Parque da Cidade, no estacionamento Carreira ali.
Quem quiser ir, por favor, já vai lá prestigiar. E se quiser entrar também, eu acho que pode entrar, né, Ana? Como é que é? Siga a gente nas redes sociais, lá no Batalá _Brasília, que a gente divulga quando tiver abertura para chamamento para novas integrantes. Tá, pronto. Não precisa saber tocar tambor, mas lá você vai aprender. Maravilha. É isso aí. Ana, maravilhosa, muito obrigada, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Foi lindo esse episódio, eu estou muito feliz de você ter estar aqui e te ver, porque fazia tempo que eu não te vi. Sim, muito tempo. Bom demais. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e que a gente se encontre agora para tomar o nosso café. Sim, estamos devendo café, né? A gente, agora que você já passou o feriado, já viajou, a gente pode marcar com mais tranquilidade. Sim. Epa. Muito obrigada por todas as informações compartilhadas. Foi muito foda, você é muito foda, inteligente. Seus alunos têm razão. Muito obrigada, querida. Tá bom? Bom demais. Um beijo. Beijo. Tchau. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir mais um episódio do Ambienta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, coloca aqui embaixo que eu mando para a Carol. Se você não segue, mando para a Carol, para a Ana, tá, gente? Porque ela é Ana Carolina e eu esqueço, às vezes é Ana, é Carol, dá tilt no meu cérebro. Que eu mando para a Ana, coloco aqui, respondo nos comentários, acompanha a gente no Instagram. Às vezes fica meio parado, mas eu vou tentar agilizar mais. @Ambienta podcast. Se você quiser também me seguir no meu individual, é @Carolinidades, eu boto coisas de economia ambiental por lá. Apoie o podcast se você quiser, né? E a gente gosta, apoia.se/ambienta, para que a gente possa continuar trazendo mais convidados, eu aprendendo mais sobre podcast, etc., e trazer coisas mais legais para vocês. Quem assina tem acesso aos episódios antes de ser divulgado nas plataformas. E também, se você quiser mandar e-mail ou com dicas, com elogios, com críticas, qualquer coisa que você quiser, ou temas que queira que eu aborde por aqui, manda um e-mail para mim também, ambientapodcast@gmail.com. E lembre-se de seguir este canal, de ativar o sininho, ativar o lembrete, mandar para aquelas pessoas que você gosta, ou que você não gosta também, tá tudo bem, pode mandar, curtir e deixar seu comentário, tá bom? Muito obrigada por vocês terem estado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo.